Ok, hoje o tema para a pregação, vindo daquela série de pregações que temos feito, tudo para a glória de Deus. Hoje vamos estar a falar sobre oração. Orar para a glória de Deus. E ao longo desta semana, esta pregação foi variando bastante, por causa dos acontecimentos também e tudo o que estava a acontecer, estava a sentir Deus a falar. E então, ao longo destes dias, Deus tem estado a trazer algumas coisas que eu gostava de trazer hoje. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês façam é imaginem que vocês estão num campo de guerra. Sim, numa batalha. Nós já vimos isto nos filmes, é fácil de imaginar. E eu quero que te imagines num campo de guerra. Talvez estejas sozinho, talvez estejas com a tua esposa, com os teus filhos, em família. Imaginem-se num campo de guerra. Imaginem-se ouvir as explosões das bombas em toda a vossa volta. Ouvir o som dos tiros, não é? Nós sabemos como é. Imaginem o que é estar ali. Agora, a minha pergunta para ti é esta. O que é que tu levarias para essa batalha? O que é que tu levarias nas tuas mãos para essa batalha? Será que levavas, como os meus filhos têm, uma faca de brincar, de plástico, para o meio dessa batalha? Ou será que levavas uma pistola, Zika, pequenina? Será que levavas uma faca de cozinha? A verdade é que eu acredito que tu irias levar o máximo de munições e de armas que tinhas ao teu alcance. Ias procurar a melhor arma para te proteger. Ias estar equipado para a batalha. Agora eu quero que vocês abram comigo, se tiverem as vossas Bíblias aí em casa, abram comigo em Efésios. Efésios capítulo 6. E Paulo está aqui a falar de uma batalha. E ele diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo está a falar aqui de uma batalha. Ele tem a noção que ele está numa batalha espiritual. E ele tem a noção que para entrarmos numa batalha precisamos de perceber que estamos numa batalha. E está a encorajar a todos ali que estão a ler esta carta a vestir-se da armadura de Deus. Agora, nós não vamos estar a falar sobre todas estas coisas, mas vamos pegar nos últimos 2 versículos que li. Versículo 17 e 18, que diz o seguinte: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. E tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu quero que a gente perceba, de certa forma, que nós estamos numa batalha. Até ouvimos o Presidente da República, em março, a dizer que nós estávamos numa guerra, que não víamos o inimigo, mas que estávamos numa guerra. E, de certa forma, eu quero que a gente perceba que é isso que está a acontecer. Estamos a ver o inimigo feroz em toda a nossa volta, neste vale e nesta nação. Estamos a ver, nós não o conseguimos ver, mas conseguimos ver os sinais. Conseguimos ver como este vírus tem conseguido tirar vida. Na realidade, mesmo vida, pessoas a morrer, mas vida no nosso dia-a-dia. Tem conseguido cortar os nossos relacionamentos. Tem tirado a nossa liberdade. E hoje eu quero
perceber e quero fazer-nos pensar qual é o nosso papel como filhos de Deus, como povo de Deus, como a igreja aqui no Vale de Sousa, para um tempo como este. Quando nós vemos estas coisas acontecer, o que é que nós podemos fazer? E eu creio que estes versículos trazem algumas indicações para nós. Eu quero falar de 3 ou 4 coisas. Uma delas é esta, o capacete da salvação. Se tu és um filho de Deus, se tu entregaste a tua vida a Jesus, se o convidaste para ser o teu Senhor e Salvador, então tu podes viver com a confiança que tens vida eterna com Deus, em Cristo Jesus. Tu tens essa certeza, tens toda essa confiança. Aconteça o que acontecer. E ainda agora lemos, quer morramos ou vivamos, pertencemos ao Senhor. Essa é a nossa certeza. Podemos viver e enfrentar até esta batalha de uma forma muito, muito diferente, porque sabemos que a nossa confiança está no Senhor, a nossa confiança está em Deus. Pertencemos a Ele. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. A nossa confiança está nele. A nossa salvação está nele. Temos vida eterna pela nossa frente. Vida eterna com Deus pela nossa frente. A segunda coisa que vemos aqui é que Paulo fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espírito e palavra. Tem sido 2 alicerces que nós temos construído nesta igreja ao longo deste tempo todo. Sermos uma igreja do Espírito e uma igreja da palavra. Uma igreja onde buscamos estar cheios do Espírito, buscamos sabedoria do Espírito, buscamos ser guiados pelo Espírito, mas também uma igreja que está alicerçada, está aprofundada, está enraizada na palavra. E creio que este é o momento para continuarmos a viver assim e a dar um passo em frente nisso. Precisamos de perceber que num tempo como este, precisamos estar a viver cheios do Espírito Santo. Precisamos estar a buscar isso. Buscar com tudo o que nós temos. Eu não sei se estás a fazer isso ou não, mas eu quero te encorajar, faz isso. Ainda hoje à noite, pede, busca, para que Deus te encha, para que Deus te renove, para poderes viver no poder do Espírito Santo. Temos muito material, mesmo online, que podes voltar a ouvir de setembro e agosto a falar sobre isso. Mas procura viver uma vida cheia do Espírito Santo. Mas é também um tempo para aprofundarmos na palavra, para buscarmos da palavra. Há tanta coisa que é falado neste mundo hoje em dia. Há tanta coisa que nós vemos nas redes sociais que enchem a nossa cabeça. Nós precisamos de encher a nossa cabeça neste tempo com a palavra, com as promessas da palavra, com as promessas de Deus. Precisamos de encher a nossa mente e o nosso coração com vida. Sabem, ontem foi talvez dos meus piores dias desde o início desta pandemia. Acordei de manhã com as notícias da Diana e logo a seguir com as notícias do Sr. Bessa e do Hernani e da Arminda. E depois tivemos todo um dia a pensar naquilo que estava a acontecer, se devíamos ou não fazer igreja ou fazer direto online, como é que faríamos. E depois de ver que todas estas coisas mudaram, de ver que estávamos a começar uma nova fase. Sabem, quando eu cheguei à cama à noite para ir dormir, eu e a Maria João, nós olhámos um para o outro e nós dissemos, este é um tempo para nos aprofundarmos na palavra, este é um tempo para buscarmos no Espírito. É um esvaziar, como nós até temos aprendido no Liga-te, é um esvaziar de nós mesmos e é um encher-nos de Deus e dizer, Deus, o que tu quiseres, nós vamos fazer. Guia-nos no meio desta tempestade, guia-nos no meio desta pandemia. Ouçam, eu quero vos encorajar hoje, quer estejas envolvido na igreja ou não, no teu trabalho, com a tua família, em todas as pequenas coisas que tu fazes cheias do Espírito e na palavra. Guia-te dessa forma, neste tempo que estamos a viver. Procura
rigorosamente, intensamente, viver cheio do Espírito Santo. E a terceira coisa que vemos aqui é que Paulo termina com um desafio de orem no Espírito em todas as ocasiões, em todas as situações. Orem no Espírito em todas as situações. Há 3 semanas atrás, Deus começou a falar comigo através da história de Neemias, até especificamente apenas através de uns versículos, logo no início. Neemias tinha procurado saber o estado de Jerusalém e o relato foi péssimo. E diz que Neemias, quando ouviu essas coisas, sentou-se e chorou. E passou dias a lamentar-se, jejuando e orando a Deus, ao Deus dos céus. Fez-me lembrar também quando Jesus estava a chegar a Jerusalém, pouco antes de ir até à cruz. E diz que quando ele olhou sobre a cidade, ele lamentou, ele chorou sobre aquela cidade. Sabem, quando eu penso nesses 2 versículos, e Deus tem estado a falar muito comigo nesses 2 versículos, eu penso na compaixão daqueles homens por aquele povo, para aqueles filhos, para aquelas pessoas, a ver o estado daquelas cidades e a pedir a misericórdia de Deus, pedir a mão de Deus sobre aquelas cidades. Sabem, eu quero nos desafiar hoje, ao pensarmos em oração, eu quero nos desafiar hoje a pedirmos a Deus compaixão pelas pessoas à nossa volta. Sabem, eu vejo muitas vezes coisas na internet sobre pensamentos, se isto de Covid é verdade ou se não é, sobre se é pior do que outras doenças ou outras coisas assim. E o que me vem à mente muitas vezes e que Deus tem-me estado a desafiar é este: na realidade não é importante. O que é importante é que estamos a ver dezenas e centenas de pessoas que estão a sofrer. Muitas delas estão a ver pessoas queridas a irem para o hospital. Muitos deles estão a ver pessoas até a morrer. Sabem, nós devemos olhar para este vale e pensar: há dezenas e centenas e milhares de pessoas que não conhecem a Jesus. E neste momento estão em pânico perante tudo o que está a acontecer. E o nosso coração deve mover em compaixão ao pensar nisso. Sabem, nós devemos cair de joelhos e orar por este vale. Orar por estas famílias, orar por estas pessoas. Orar para que Deus faça um milagre, para que Deus se revele, para que elas possam vir a conhecer a Deus. Sabem, eu quero mesmo desafiar isto, porque é fácil nós irmos na onda, mas neste momento nós precisamos, como filhos de Deus, ser luz neste vale. E mais do que tudo, nós precisamos estar a trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, uma mensagem de compaixão. Então eu quero nos desafiar a orar. Quero nos desafiar a orar e a jejuar durante este mês, a interceder. E quero começar pelos nossos irmãos, as nossas irmãs, como já orámos, pelas nossas famílias, também pelos nossos amigos e familiares que nós conhecemos, os nossos vizinhos. Orar para que eles conheçam a Deus, orar para que eles sejam curados. Mas eu quero também que este seja um tempo a orarmos e a jejuarmos e intercedermos pelas nossas autoridades. Sabem, muitas vezes eu não consigo imaginar o que será estar no lugar do António Costa neste momento. E há muita coisa que nós não concordamos, que eu não concordo com ele. Mas neste momento, nós precisamos de orar por ele. Está a tentar dirigir uma nação no meio desta situação. Vamos orar, vamos jejuar, vamos interceder por ele. Vamos orar pelos nossos hospitais, os nossos médicos, os nossos enfermeiros e auxiliares, especificamente ali no Hospital de Penafiel. Sabemos as condições. Olha, este é um tempo como um filho de Deus, como igreja, para orarmos, jejuarmos e intercedermos por este hospital. Que Deus tenha misericórdia. Que o poder de Deus seja conhecido ali. Que haja salvação a acontecer ali. Que pessoas estejam a ser curadas. Somos chamados para orar por estas pessoas. E eu quero que este mês seja um mês também de orarmos, jejuarmos e intercedermos pelos patrões, pelas fábricas, pelas empresas, pelas pessoas que estão a tentar sobreviver no meio disto tudo.
Sabem, nós como filhos de Deus, nós somos chamados a ter compaixão e vamos deixar que Deus nos quebrante. Se for preciso, estarmos de joelhos em oração por este vale, que assim façamos. Busca tempo esta semana e este mês para em família, passar tempo a orar. Com os teus filhos, antes de ir para a escola, passa tempo a orar. Vamos orar e vamos ver a mão de Deus em ação. Este é um tempo para orarmos. Em Tiago nós lemos que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E graças a Deus por Jesus, nós agora somos cobertos pela sua justiça. E então a verdade é que nós agora podemos orar com a confiança que a nossa oração é justa, que a nossa oração é poderosa e é eficaz. Agora, como é que fazemos isto? Para terminar. Eu não vou entrar em muitos pormenores, ia fazer isso, mas senti que devia trazer como estou a fazer agora, mas quero trazer só algumas notas. Sabem, os discípulos também fizeram esta pergunta: como é que podemos orar? Viraram-se para Jesus e perguntaram-lhe mesmo, Jesus, ensina-nos a orar. Estes discípulos, eles tinham caminhado com Jesus, tinham partilhado vida com Ele, conheciam-no intimamente e tinham visto a forma como Ele se relacionava com o seu Pai. Sabem, eles tinham visto, vemos isso na Bíblia, tinham visto como Jesus acordava cedo para estar com o seu Pai. Isolava-se num sítio sozinho para poder passar tempo com o seu Pai. Tinham visto Jesus, depois de ver milagres e curas e multidões ali à espera de ouvi-lo falar, de certa forma um mini avivamento, tudo ali a acontecer, e tinham visto Jesus a sair para ir orar. Tinham visto Jesus a expulsar demónios, a ver pessoas a serem curadas, a repreender a febre. Eles tinham visto tudo isto que estava a acontecer. E havia algo que era atrativo a isso. Eles foram escolhidos, os 12 foram escolhidos depois de Jesus passar um tempo no monte a orar. E mesmo quando eles fazem esta pergunta em Lucas, a pedir a Jesus para lhes ensinar a orar, foi depois de Jesus ter vindo de estar a orar. A primeira coisa que eu quero que a gente perceba nisto tudo é que nós sabemos que tudo isto era fruto do relacionamento que Jesus tinha com o seu Pai. Vinha de um relacionamento íntimo que ele vivia com o seu Pai. Jesus dizia que tudo que ele fazia era o Pai que lhe dizia. Ele também disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Era a proximidade, o relacionamento era tão profundo, tão íntimo, que manifestava-se desta forma. Sabem, eu falo de termos compaixão pelas pessoas, compaixão pelos perdidos, estarmos a orar, a interceder. Nós precisamos perceber que isto começa de um relacionamento. O nosso relacionamento com o nosso Pai. O nosso desejo de estar com o nosso Pai. O nosso desejo de deixar que Ele fale para dentro da nossa vida. Que Ele transborde o seu amor por este vale. Vem de escolhermos passar tempo com Ele. Qualquer relacionamento começa assim. Qualquer relacionamento faz com que a gente tenha que querer passar tempo. Qualquer relacionamento começa com a predisposição de fazer o esforço de estar com uma pessoa, com aquela pessoa. Não é? Há uma motivação, há uma intenção. E eu quero te encorajar hoje. Não sei se tens aprofundado dessa forma ou não o teu relacionamento com Deus, mas eu quero te encorajar hoje. Começa hoje. Começa hoje. Venha a Ele hoje. Ele está de braços abertos. Diz: não, eu quero ter um relacionamento íntimo contigo. Eu quero aprofundar tudo isto que tu estás-me a dar. Começa hoje com este relacionamento. Pois Jesus ensinou como orar. Nós conhecemos muito bem a passagem. Ele diz: santificado seja o teu nome. É engraçado a forma como Jesus ensina sobre a oração. Ele começa por elevar os teus olhos para quem Deus é. Santificado seja o teu nome. Glorificado sejas. Sabes, a primeira coisa que Jesus está a dizer é: levanta os teus olhos para quem Ele é. Para a glória dEle.
para a majestade dele. Reflete, pensa, louva-o por quem ele é. E eu quero te encorajar umas coisas práticas para fazer. Por que não pegar nos coros da igreja? E começa um tempo a sós com Deus, a louvá-lo. Simplesmente a louvá-lo, a exaltar, a dar glórias a Deus por quem Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito, a louvá-lo pelo seu incrível amor, pela sua majestade. Pega nestas músicas ou pega no músicas que tenhas no telemóvel ou qualquer coisa assim e louva-o. Exalta o seu nome. Outras pessoas muitas vezes têm versículos. Escreve versículos-chave, que comece o teu tempo só a dar glórias a Deus. Santificado seja o teu nome. Depois venha o teu reino. É engraçado que mais uma vez Jesus está a dizer, olhem para Deus. Venha o teu reino. Como é que seria ver o reino de Deus em ação sobre este vale? Venha o teu reino sobre este vale. Então vamos estar a orar por salvação, vamos estar a orar por cura, vamos estar a orar por liberdade, vamos estar a orar sobre liberdade de escravidão, até de demónios, vamos estar a orar por este hospital e por cura, vamos estar a orar por venha o teu reino sobre este vale, que seja feita a tua vontade. Sabem, estamos a negar-nos a nós mesmos e estamos a olhar para Ele. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Mais uma vez, é Jesus a encorajar-nos a vir a Ele com tudo o que nós temos. Sabem, estava a pensar nisso. Traz a cada dia o nosso pão cotidiano. Sabem, eu acho que Ele queria ensinar aqui e quer ensinar a estarmos contentes com o que temos. Com aquilo que temos a cada dia. E está-nos a ensinar também a dar-lhe graças a Deus pelo nosso sustento, pelo nosso dinheiro, pela nossa comida, por aquilo que nós temos. E sermos contentes com aquilo. Traz a Ele o teu sustento. Traz a Ele o teu dia a dia. Louva-o a cada dia pelo teu sustento. Louva-o a cada dia por aquilo que tens. Ensina os teus filhos. Sabem, os meus filhos agora sentam-se à mesa e eles... Antes de mais outra coisa, eles têm que cantar a música que todos nós conhecemos, ou graças pelo pão, e depois todos eles têm que orar. E demora às vezes muito tempo antes de comer. Mas é um bom princípio. Vamos louvar a Deus por aquilo que Ele nos dá. Vamos louvar a Deus pela comida que Ele nos dá. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos aos outros. Perdoa os nossos pecados. E depois não nos deixes cair em tentação. Sabem, eu creio, estou quase a terminar, mas eu creio que nós muitas vezes fazemos isto ao contrário. Nós entramos nos nossos tempos a sós, a olhar para dentro, a olhar para nós, a pedir perdão, a tentar merecer o direito de entrarmos na presença de Deus. Jesus diz, não. E leva os teus olhos para o teu Pai, que está à espera de passar este tempo contigo. E quando chegares a esta parte de pedir perdão, tu já vais estar a ser imerso pelo amor dEle, pela graça dEle. E vais querer vir e pedir perdão. E vais querer perdoar a todos os outros, porque vais estar a ser cheio de quem Ele é. Sabem, estes discípulos foram depois tremendamente usados. Conhecemos a história na Bíblia. Mas todos eles parece que aprenderam a lição. Nós vemos que eles se dedicavam à oração. Oravam uns pelos outros. Quando passavam por tribulações, o que é que eles faziam? Eles oravam. Juntos e a sós. Quando estavam numa prisão, eles oravam e louvavam a Deus. Houve qualquer coisa ali que os marcou. Agora, nós estamos a enfrentar uma situação diferente e difícil. Eu quero te encorajar hoje. Vamos fazer para que, neste mês, nós possamos aprender a orar. Talvez para ti pode ser o início. Começa simples. Não precisas ganhar a maratona. Começa com 5 minutos. Começa simplesmente a orar. Começa a ler um pouco da palavra. Começa simples, mas dá tudo o que tu tens. Talvez até já faças isto há bastante tempo. Olha, quero te encorajar, dá um passo em frente.
estica-te ainda mais. Vamos aprender a orar durante este mês, por este vale. Vamos aprender a orar em família durante este mês. E vamos ver que vamos aprender muitíssimo daquilo que Deus quer fazer em nós, através de nós neste vale. Vamos só orar e vamos terminar. Sim, Deus, quero-te louvar mais uma vez pelo privilégio de podermos estar aqui hoje e podermos estar a fazer esta reunião hoje. Senhor, queremos te louvar, Senhor, pela tua mão sobre nós. Senhor, queremos te louvar, Senhor, pelo teu amor e a tua graça, por nós podermos te conhecer, Senhor, por nós agora sermos salvos, termos a esperança de vida eterna. Senhor, queremos te louvar, Senhor, porque tu nos capacitas com o teu Espírito Santo e nos deste a tua palavra para nos guiar. Senhor, e quero-te louvar porque tu queres e temos um relacionamento íntimo contigo. Senhor, mas eu quero pedir, Senhor, que ao longo destas semanas, Senhor, que tu nos ajudes, Senhor, a aprofundar. Ajuda-nos até a saber como orar. A tua palavra diz que o Espírito Santo nos ajuda a saber como orar. Senhor, capacita-nos num tempo como este a orar. Senhor, eu oro por cada família, cada casa neste momento, que cada casa se torne numa casa de oração. Cada casamento se torne um casamento de oração. Cada família se torne numa família de oração. Senhor, que ao olhar para as dezenas e centenas à nossa volta, Senhor, que possamos, Senhor, dar-nos um coração como o teu pelas multidões aqui à nossa volta. Dá-nos o teu coração pelas pessoas aqui à nossa volta. Senhor, e leva-nos a interceder e leva-nos a orar. Senhor, sem parar, sem cessar. Leva-nos a jejuar, Senhor, ao longo deste mês. Senhor, nós queremos ver pessoas a serem salvas, queremos ver pessoas a serem curadas, queremos ver pessoas a serem libertas, queremos ver o teu reino em ação sobre o Vale de Sousa. Senhor, pedimos isso no teu poderoso nome. Amém.